Bom dia, meu querido. Que alegria poder compartilhar contigo a palavra de Deus nesse dia. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso nos alegramos e nos regozijamos nele. Receba a alegria e a graça do Senhor na tua vida em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao teu coração nesses minutos que nós estaremos aqui olhando e meditando na sua palavra. Meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus, eu moro em Brasília, Distrito Federal, no Brasil. Este é o canal Novo e Vivo Caminho. Quero convidar você que ainda não é inscrito para que se inscreva neste canal. Você pode localizar aí na lupa do YouTube, @Novo e Vivo Caminho 1972. Tudo junto. Você localiza, se inscreve, ativa o teu sininho e de 2 em 2 semanas você vai receber uma palavra viva para o teu coração. No dia de hoje eu quero meditar contigo num versículo do Novo Testamento, que é a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. É um versículo muito simples, mas que traz lições poderosas para a nossa vida. E esse trecho, né, e essa meditação, ela é baseada também no livro Semelhantes a Jesus, de Charles Swindoll, um livro muito precioso que eu tenho meditado já há algum tempo. Então eu quero compartilhar aqui contigo alguns extratos, né, deste livro e entremeado também com alguma reflexão pessoal sobre este versículo, 1 Timóteo 4:7, que diz assim: exercita-te pessoalmente para a piedade. Paulo disse para Timóteo: exercita-te pessoalmente para a piedade. O objetivo, o alvo, o propósito de todo seguidor de Jesus deve ser se espelhar e viver cada vez mais uma vida semelhante à do seu mestre, semelhante a Jesus. Esse deve ser o alvo da vida de todo seguidor, de todo leitor genuíno, autêntico da Bíblia, é se espelhar na vida de Jesus e perseguir este alvo durante toda a sua existência. Ser semelhante a Jesus é o supremo propósito para a vida do ser humano. A vontade de Deus desde o começo era de ter uma família de muitos filhos, semelhantes ao primogênito Jesus, que vivessem para a sua glória. Infelizmente o pecado veio e bagunçou isso, mas Cristo veio, triunfou sobre o pecado e sobre a morte e nos resgatou para continuarmos neste propósito eterno de Deus que nunca mudou antes dos séculos, durante a história e continuará para toda a eternidade. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que vivam para a sua glória. E aqui eu quero colocar os olhos sobre este recorte de sermos semelhantes a Jesus, porque é justamente esse o objetivo que Paulo coloca aqui para o seu discípulo Timóteo. Exercita-te pessoalmente para a piedade. Exercitar-se para quê? Com qual objetivo? Né? Para a piedade. E o que é piedade? Nós vamos entender nessa breve meditação. Primeiro, eu queria destacar para você essa questão do exercício, né? Eu quero ler aqui algumas versões paralelas desse mesmo texto, 1 Timóteo 4:7, que vão amplificar o entendimento desse texto. Então, uma versão diz assim: mantenha-se em treinamento para uma vida piedosa. Mantenha-se em treinamento. Dá uma ideia de constância, de uma coisa que não cessa, né, na nossa vida. Outra versão diz: exercite-se diariamente em Deus, sem inconstância espiritual. Então, aquela coisa de altos e baixos, tem hora que eu estou super apaixonado por Deus, tem hora que eu estou super decepcionado por Deus. Não é assim que Deus quer que a gente viva. A gente é chamado para viver uma vida com Deus, com Jesus, constante na sua presença, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus, como diz a canção. Então, independente do que ele faz, que a gente o siga e o sirva pelo que ele é. Se apegue a ele, tenha um relacionamento com ele. Permaneça na videira, porque permanecendo é que a gente vai frutificar.
Então, exercite-se diariamente em Deus, sem inconstância espiritual. Outra versão diz: treine-se para a piedade. Treine-se. Eu quero destacar esse se, porque envolve um compromisso pessoal. A semelhança de Cristo, ela não vai ser conseguida no automático. Ah, eu estou salvo, eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida para Ele, eu passei pela porta do reino, do batismo, do arrependimento. Então, automaticamente eu vou no embalo e a semelhança de Cristo vai acontecer. Negativo. Jesus mesmo disse que o reino de Deus é tomado ou conquistado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. É muito comum, infelizmente, você ver pessoas que genuinamente têm uma experiência com Deus, mas que estacionam na vida cristã, porque perdem aquele empenho, aquele ímpeto de ir além na vida com Deus, né? E ainda baseiam-se em falsos entendimentos e falsas premissas de dizer, o preço já foi pago, o sacrifício já foi pago. De fato, o que era impagável para nós, ele já fez. Mas isso não significa que não existe um esforço da nossa parte em se apropriar daquilo que ele já conquistou para nós, por meio da cruz, por meio da sua morte e da sua ressurreição, por meio do envio do seu bendito Espírito Santo sobre nós. Se nós apenas ficarmos na beira do rio, olhando o rio de Deus passar, nós nunca vamos ser inundados, nem vamos beber das águas deste rio. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente entre no rio, que a gente mergulhe no rio, que a gente nade no rio e seja conduzido por esse rio, experimentando a vida de Deus dia após dia. Outra versão diz assim: gaste seu tempo e sua energia treinando-se para a competência espiritual. Essa é uma versão americana, né? E é interessante que ela tem essa pegada bem prática, né? Do americano. Gaste seu tempo e sua energia treinando-se para a competência espiritual. Pode ser uma versão que soa um tanto moderna, mas ela tem o seu peso também, e essa expressão competência espiritual, ela é interessante. Porque, de fato, se na hora H nós não formos competentes espiritualmente, nós seremos deixados do lado de fora da porta, ou nós seremos atados junto ao joio, ou nós seremos amarrados, jogados fora da festa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então nós precisamos sim de sermos treinados na competência espiritual, para que a gente possa responder como filhos e filhas de Deus na hora que as circunstâncias nos exigirem respostas. Outra versão diz: use o tempo e os problemas para manter-se espiritualmente preparado. Essa versão eu gostei também. Use o tempo e os problemas. Conectando com outra que eu li, de exercite-se diariamente em Deus sem constância. Como é que eu vou me exercitar diariamente sem interrupção? Logicamente, eu vou ter que usar tudo que acontece na minha vida para ter uma vida piedosa, para ter uma vida espiritualmente competente. Então, tudo que acontece na minha vida, eu tenho que encontrar nisso um componente que vai contribuir para o meu crescimento espiritual, vai contribuir para o aperfeiçoamento dos meus dons, né? Eu digo meus dons porque são dons que eu uso, dados da parte de Deus, né? Então, tudo tem que ser convergir para ampliar essa preparação espiritual na minha vida. Use o tempo e os problemas. Muitas vezes, muitos de nós usam o tempo e os problemas para reclamar. Usa o tempo e os problemas para murmurar. Usa o tempo e os problemas para fofocar, em vez de usar o tempo e os problemas para se aperfeiçoar. É isso que Deus quer da nossa vida. Então, a partir desse entendimento, né, de exercitar-se pessoalmente na piedade, eu quero destacar isso. Exercitar-se é fundamental. O reino de Deus é movimento. Por isso, mova-se, mexa-se, saia do lugar onde você está, espiritualmente falando, e mova-se. Para onde? Você me pergunta. Mova-se em direção a uma semelhança maior com seu mestre, que é Jesus. Mova-se para obras maiores. Mova-se para uma fé maior, como a palavra nos convida a viver de fé em fé. Mova-se para uma glória maior,
como a palavra nos convida a viver de glória em glória. Então, exercite-se, né? Deixa de sedentarismo espiritual e caminhe. Exercício é condicionamento, envolve treinamento de movimentos repetitivos, até que aquele grupo de músculos responda da forma como deve responder. Então, por que eu tenho que ler, né, como uma obrigação? Eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, eu tenho que orar todos os dias, eu tenho que diversas coisas, né? Treine os fundamentos e você vai se tornar excelente, né? Isso é em qualquer área, na música, nos esportes, em qualquer ramo de conhecimento. Se você treinar os fundamentos, você vai alcançar a excelência. Assim também é na vida espiritual. Treine os fundamentos de ler, meditar e responder a palavra. Treine o fundamento de orar, de discernir o que deve ser orado em cada momento. E aí você vai criando mais competência espiritual. Treine-se no fundamento de compartilhar a palavra, de testemunhar daquilo que Deus faz na tua vida. Treine-se no fundamento da adoração, do jejum, da comunhão, da oferta. Tudo isso são fundamentos que nos dão cada vez mais competência espiritual e que nos aponta para uma vida piedosa. Eu não estou falando nada de novo aqui. Eu estou falando de fundamentos muito antigos, né? E faço aqui uma paráfrase com João, o apóstolo, quando na sua carta ele diz assim: Filhinhos, não vos escrevo novo mandamento, senão o mandamento antigo, do qual ouvistes, né? Mas, por outro lado, também vos escrevo um novo mandamento, que é o mesmo que desde o princípio ouvistes, né? Que é: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo como a si mesmo. É tão antigo que a gente esquece de praticar esses fundamentos. Mas é aquilo, né? Tá tão óbvio, né? É tão antigo que aí quando a gente fala de novo, se torna novo. E em nome de Jesus, eu creio que é isso que Deus está avivando no teu coração. Às vezes você é um cristão antigo aqui que está me ouvindo, mas ao longo da caminhada, esse amor esfriou, como na igreja de Éfeso. Esse amor que um dia brilhou, resplandeceu, que iluminou a si e a muitas pessoas, esfriou por N fatores, não vou aqui dizer, né, fatores, mas eu quero te dizer que Deus é poderoso para reavivar, reacender, reanimar este amor, desde que você volte a praticar os fundamentos, e Deus vai promover um avivamento na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é poderoso para nos curar. Então, quero fechar aqui essa primeira parte citando Isaías 60, versículo 1. Dispõe-te e resplandece. Veja que o brilho da glória vem para quem se dispõe, para quem se inconforma com a situação que está, se coloca de pé diante de Deus e diz: Senhor, eu quero de novo o teu amor, a tua graça, o teu fluir na minha vida. Então dispõe-te, toma uma posição, toma postura, volta a caminhar em nome de Jesus. E a glória de Deus vai resplandecer sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Então exercita-te, mexa-se, mova-se pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Exercita-te pessoalmente para a piedade. Vamos meditar um pouquinho sobre o que é piedade. Talvez para muitos de nós que possamos ter uma origem em outras religiões, principalmente no catolicismo romano, ou talvez alguns que até mesmo, né, professem essa fé aqui, às vezes fala de piedade, a primeira imagem que vem é um santo ajoelhado, né, com uma carinha ali triste, com as mãozinhas postas e aquela coisa de sofrimento, aquela coisa de dor, aquela coisa de lamento, né? Mas eu quero te dizer o seguinte: piedade é uma vida aos pés do Senhor, é uma vida de dependência do Senhor. Não é necessariamente uma vida triste, só de contrição, ou uma vida mística, né? Apartada das coisas do dia a dia deste mundo. Não, piedade, na verdade, é Cristo em vós, é trazer a verdade de Cristo, a experiência de Cristo, a vida de Cristo para o nosso dia a dia. Piedade é quando a minha vida aos pés
do Senhor vai se conformando cada vez mais a dele. Eu vou reagindo como ele reagiria, eu vou falando como ele falaria, eu vou pensando como ele pensaria. E assim eu vou dando lugar a Cristo cada vez mais, para que Cristo seja formado em mim, como Paulo orou pelos seus discípulos ali, os Gálatas, até que Cristo seja formado em vós. Então, piedade. Piedade não é essa coisa sofrida, de pena, de tristeza, de amargura, mas piedade é uma vida de consagração ao Senhor. É uma vida de liberdade, de viver com liberdade a vida que Deus propõe para que a gente viva. Piedade é imitar a Cristo, é colocar Jesus no centro e fazer dele modelo de vida para as nossas vidas. Então, treine diariamente para isso. O seu jejum, a sua oração, a sua leitura bíblica, você ouvindo essa palavra aqui, tudo isso são insumos para que você treine para quê? Para que você se torne cada vez mais semelhante a Jesus. Esse é o objetivo, este é o alvo. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 27 fala sobre isso, né? Romanos 8 diz também que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Queridos, hoje nós precisamos da manifestação dos filhos de Deus. Precisamos que os filhos de Deus se portem como filhos de Deus e manifestem essa identidade no nosso mundo. Há muita confusão, há muito foco errado, há muita energia da própria igreja canalizada em projetos humanos, em pessoas humanas, em sistemas humanos. Mas hoje é tempo dos filhos e filhas de Deus se levantarem e se manifestarem. Manifestar o céu na terra, manifestar o reino de Deus na terra, né? Nós precisamos de homens e mulheres que tenham essa coragem, essa ousadia e essa disposição. Dispõe-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, é revelada sobre ti. Então, fechando essa meditação, exercita-te pessoalmente. É você. Você precisa de fazer um compromisso pessoal e intransferível com Deus. Diga, Deus, é para mim essa palavra. Não é para o meu irmão, não é para quem não está aqui, é para mim. Se eu estou ouvindo, é para mim. Então, faça um compromisso com o Senhor de voltar a essa pegada, a essa firmeza de buscar a semelhança de Cristo na tua vida. Amém? Que você possa dizer como Paulo, meu objetivo, o meu foco é conhecer a Cristo e ser achado nele. Filipenses 3,10, ele disse isso. Eu quero ser achado nele. Que cada um de nós sejamos achados em Cristo, não apenas na sua vinda, mas todos os dias, até ele voltar. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra viva, eficaz e poderosa, que nos ilumina e nos guia toda a verdade. Senhor, nesse dia eu te peço por todos aqueles que estão ouvindo aqui, Senhor, esta mensagem, que sejam inundados por esta vontade, este zelo, esta fome, esta sede, de buscar a semelhança de Cristo. Senhor, pelo teu Espírito Santo, tu podes nos conduzir a isso, Senhor, e eu te peço que o Senhor venha perdoar nossos pecados, venha nos encher do Espírito Santo e nos dar, ó Pai, forças renovadas para caminhar em direção a este alvo supremo da nossa vida, sermos semelhantes a Jesus. Assim eu oro, assim eu declaro esta bênção, esta vitória sobre a vida de todos aqueles que me ouvem aqui, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Obrigado pela paciência de me ouvir. Espero que essa palavra tenha servido para a tua edificação. Abençoe mais pessoas aí do seu convívio. Repasse essa palavra para 3, 4 pessoas aí do seu convívio. Amém? Que o Senhor possa te abençoar ricamente, você, tua casa, tua família, os teus queridos, nessas semanas. E seja luz.